Shalom, shalom. Aqui para mim é bom dia, né? Já quero pedir para você ficar aqui conosco até o final do vídeo. O tema nosso hoje é o espírito da orfandade diante da paternidade do Pai. Então, vai ser um pouco extenso, né? Não assim tanto, mas queria pedir para você ficar com a gente até o final, para você entender, né, a continuação daquilo que a Mônica já começou, missionária Mônica. É um assunto bem profundo, é um assunto que fala conosco. Se você parar para analisar, você vai entender o que é que Deus está falando com você no seu profundo, porque às vezes a gente nem se dá conta, nós nem nos damos conta daquilo que está aqui dentro preso e está nos amarrando ali espiritualmente, né? Mas essa manhã eu quero dizer para você, porque aqui para mim é manhã, não sei que horas você vai assistir esse vídeo, mas independente da hora, assista com calma, com carinho, porque o Senhor vai falar contigo, tá? Olha só, o termo que Deus, ele assim, mais gosta que nós chamemos ele é Pai, e foi Ele quem nos criou. Então, Ele nos criou, então Ele é nosso Pai. E é por isso que quando os discípulos pediram para Ele assim, nos ensina a orar, o que é que Ele falou? Lá no livro de Mateus, né? Ele falou assim, quando orar, ore Pai Nosso. Então é o termo mais especial para nós falarmos com Deus, é Pai, tá? Então assim, é maravilhoso Deus ter decidido que nós o chamássemos de Pai, certo? Então, assim, todas as orações que Jesus ia fazer, ele se referia a Deus como Pai, né? Então, assim, sempre que ele ia fazer uma oração, ele se dirigia a Deus como Pai, já nos deixando esse exemplo de que o Criador de todas as coisas, Deus poderoso, é nosso Pai. Então, antes de ser rei, antes de ser senhor, ser juiz, ele é Pai. Até porque, né, nós vemos lá no livro de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao 13, essa oração. Depois você pode ir lá conferir. E também nós vemos que Paulo diz que quando o Espírito entra em nós nascemos de novo e começamos a falar Pai. Então, assim, na Bíblia a gente tem alguns exemplos, né, de que o nosso Deus realmente é o nosso Pai. Porque se nós tivermos uma ideia errada de quem é Deus, aí nós teremos também uma ideia errada e equivocada de quem somos nós, né? E até mesmo uma ideia errada de quem é o nosso próximo. Então precisamos saber que Deus é Pai e ter essa certeza. Você precisa ter essa certeza. Porque você tendo essa certeza, você não vai ter o espírito de orfandade na sua vida, tá? Então assim, hoje nós estamos vivendo no Brasil uma época de orfandade, tanto material como espiritual, como a Mônica já falou lá no primeiro vídeo, que isso aqui é uma série, nós duas estamos fazendo, então não tem como não citar a série que a outra já passou. Então ela falou da orfandade material. Hoje eu quero falar um pouquinho mais da orfandade espiritual, dando sequência, né, a essa série sobre a orfandade espiritual, paternidade, né, sobre a paternidade, tá, espiritual. Então assim, o inimigo das nossas almas insiste muito nesse lado, porque ele sabe que lá em Malaquias, livro de Malaquias, fala que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito de Elias. Gente, eu não vou aqui pegar a Bíblia e ficar lendo todas as referências, porque o vídeo ficaria muito longo, mas eu falo livre e depois você pode ir lá conferir, tá bom? Então assim, lá em Malaquias fala que nos últimos dias o Senhor enviaria o espírito de Elias. E o profeta Elias, nos últimos dias, né, ele vai converter os filhos aos pais e os pais aos filhos, ou seja, o último avivamento será de paternidade. O espírito de Elias
está capacitado para esses dias, pois ele foi um homem capacitado por Deus nesse sentido de paternidade espiritual, né? Ele foi um profeta que deixou filho espiritual e que esse filho foi o dobro do que ele foi, né? Aí a gente se pergunta, mas por que vai ser Elias, né? Por que não pode ser Samuel? Porque Samuel não deixou filho espiritual, que foi um grande homem de Deus, mas ele não deixou um filho espiritual para nossa referência. Por que não Daniel, que é um dos maiores profetas escatológicos da Bíblia, né? Porque ele também não deixou um filho espiritual. Então aqui a gente poderia relatar vários profetas, homens de Deus. Então assim, mas eu vou falar de Elias porque ele é o que está determinado a vir, né, fazer esse avivamento, e é o que também deixou um filho espiritual para nós, tá? Então assim, o filho espiritual de Elias, ele fez o dobro, tá, de milagres do que o seu pai espiritual. Elias tem registrado 12 milagres, mas Eliseu tem 24. Só para você ter uma ideia, né, de como que funciona o reino de Deus através da paternidade. Mas agora deixa eu fazer aqui um questionamento para você pensar. Você tem algum filho espiritual? O que você está ensinando para ele? Pois dependendo do que você está ensinando para ele, ele será melhor do que você. Porque a ideia é essa, né? Que os nossos filhos sejam melhores do que nós. Quando a gente tem filho, que são gerados por nós, nosso DNA, nosso ventre, falando aqui para mulheres, nós queremos, por exemplo, se você estudou pouco, você quer que ele estude muito. Se você tem uma condição financeira menor, você quer que ele tenha uma condição financeira maior. E essa é a intenção da paternidade, que o filho cresça mais que o pai. Não no sentido de querer pisar no seu pai ou menosprezar, não. É no sentido de dizer assim, olha, quem me gerou me ensinou bem, né? Tanto espiritual como material. Então, cada geração que vier após você será maior do que a sua e não terá limite de alcance. Por isso que nós precisamos gerar filhos espirituais com um sentimento de seguir e não de orfandade, né? De orfandade espiritual. Não tem como nós termos uma vida próspera no Senhor sem entender esse nosso lado da paternidade e da orfandade, tanto material como espiritual. Como vamos ver Deus? Né? Como vamos ver Deus? Porque muitas vezes nosso pai terreno, ele nunca nos deu uma referência de um bom pai. Um pai que cuida, um pai bondoso, amoroso. Sabemos que existem pais que não foram muito presentes, mas mesmo assim nós precisamos perdoar, entender e respeitar. Mas nós estamos aqui fazendo como é que eu posso dizer assim, uma demonstração, né, de como é o nosso inconsciente. Então, quando nós ouvimos falar de Deus, que Ele é Pai, muita gente se lembra assim, ó, meu Deus, mas o meu pai, como é que eu vou aceitar Deus como pai se meu pai não teve uma referência para mim, né? Então, se você teve um pai autoritário, um pai que só conversava quando era para reclamar, ou só aparecia quando era para punir você na hora da peia, né? E agora Deus como pai, no inconsciente, às vezes você começa a comparar, né? E nós não podemos fazer isso. Quer ver? Espere aí. E às vezes a gente chega até a pensar assim, Deus está lá do céu olhando para mim, só esperando eu errar, para Ele me punir, né? Então assim, é como se Deus olhasse naquele momento, somente te olhasse no momento da falha, só para te punir.
Ou também tem aquele pai, né, que permite tudo, passa a mão na cabeça do filho, o filho pode todas as coisas, o que a criança quer, o que o filho adulto quer. Então, ele pensa assim de Deus: bom, se Deus for um pai, vai ser igual ao meu, eu vou poder fazer tudo, né? E se pai e Deus é amor, esse negócio de inferno não existe, esse negócio de obedecer não existe. Então, assim, fica aquela situação sem um nexo correto. Porque, olha, diferente dos nossos pais terrenos, tá? Deus, ele é perfeito, ele é santo, ele é justo, ele é maravilhoso. E além disso, ele cumpre as suas promessas. E a sua paternidade não tem defeitos, tá? Então, a gente tem vários exemplos de um pai bom na Bíblia. Quando Deus falou para Noé do dilúvio, ele cumpriu. Quando Deus falou com Moisés do povo de Israel, ele cumpriu. Tudo que ele falava, ele cumpria. Então, assim, tudo que nós precisamos aprender é que o Pai Nosso, tá? O Pai Nosso que nos criou, o Deus eterno, ele é realmente verdadeiro e real. E ele não deixa passar nada do que ele falou para ti em vão. Tudo ele vai ser cumprido. Então, Deus é o tipo certo de pai para nós. Aquele pai que te entende, que te corrige, mas essa correção é para que você alcance uma proximidade perfeita com ele. Deus, ele não corrige de uma forma que você não venha entender. A não ser que você não esteja com seu coração e a sua mente voltada para o Deus verdadeiro. Porque se você tiver, você vai entender a correção de Deus e vai aceitar ela com amor, carinho, e vai ver o que Deus quer para você é o melhor, tá? Então, a orfandade espiritual, ela traz muitas coisas ruins para nossas vidas. Ela nos faz perder a memória do que significa sermos filhos, sermos discipulados, né? Além de tudo, ela nos faz perder a memória do valor que nós temos, da diversão, né? Do canto, da alegria, da felicidade. Tudo isso pode acontecer, tá? Só um minutinho. É que eu pus um sonzinho aqui, tem uma construção aqui que tá um barulhinho. Então, assim, a orfandade espiritual, ela nos traz esse lado ruim da nossa aceitação e da nossa boa vivência, né? Então, às vezes, a nossa maneira de nos portarmos inconscientemente faz com que atuemos como órfãos diante de Deus, sem querer agirmos com o pensamento de que temos que fazer para merecer. E não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona. Com Deus não é assim. Então, assim, nós não precisamos fazer por merecer. Ele nos abençoa porque Ele nos ama. Então, isso não interfere na maneira de como você viver o reino de Deus aqui na Terra, né? Viver o reino de Deus aqui na Terra. E de como buscar as coisas. E nós esquecemos, assim, literalmente, da maravilhosa graça e o favor merecido. Do favor imerecido. O favor que nós nem merecemos, mas Deus é lindo. Ele realmente é o nosso Pai. Às vezes a gente não merece, né? Nós não merecemos, mas Ele cuida de nós. Desde o dia em que Ele fez o homem, Ele nunca mais descansou. Ele é um Pai que nunca mais descansou. Nosso pai terreno dorme, Ele não dorme. O nosso pai terreno vira o rosto para um lado, vira para o outro, vai para uma outra cidade, parte para a eternidade. Mas o nosso Pai que está no céu, Ele não dorme, Ele não vira o rosto para nós, Ele não morre, Ele está sempre cuidando dos seus filhos, tá? Então, assim,
Você não precisa ganhar muitas almas para Jesus, só para assim ser amado por Deus, só para assim se sentir filho, né? Deus faz grandes coisas em nossas vidas porque Ele é misericordioso, Ele nos ama incondicionalmente. Mas muitas pessoas trazem consigo a ideia de que da santidade movida pelo medo, pela culpa. Isso está errado. E aqui dá pra gente colocar aquela frase assim que muitas pessoas falam pra nós, né? Não faz isso porque senão você vai pro inferno, tá? Então a pessoa movida por esse medo imposto pelo homem pode até durar um tempo na presença do Senhor, mas ela acaba se afastando porque o fardo e o jugo sobre ela não estão leves e nem estão suaves. Então o mover da santidade é pelo amor de Jesus, que Ele veio e operou milagres e libertou, movido pelo amor, né? Cristo sempre foi movido pelo amor. Ele viveu pelo seu povo, Ele sofreu pelo seu povo. No momento que Ele chega na cruz, Ele disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Então, mesmo quando Ele chegou lá na cruz, que Ele viu que Ele ia partir, Ele já deixou um alerta para os seus filhos, que eles não ficariam órfãos. Está lá em João capítulo 14, versículo 18, tá? Deus quer nos alinhar de uma maneira que possamos fazer sem pensar em merecer. E sim termos um padrão de filho ou filha amada do céu. Diferente de um filho que fica tirando um esforço sem necessidade, uma disciplina que não existe. Mas Deus, Ele quer você como filho autossuficiente, que faça por amor, né? Que aceite Ele como pai, porque é dentro de você que vai surgir esse sentimento. Então a Bíblia diz, em 2 dos seus principais mandamentos, assim, ó, ama a Deus e ao próximo, não é verdade? Porém, primeiramente, nós precisamos nos sentir amados e assim sermos libertos do espírito da orfandade. Se nessa manhã você tinha esse sentimento de que você errou, fez alguma coisa e tem medo de Deus olhar para você e lhe punir, olhe, Deus é pai, viu? Um pai bondoso, não se esqueça disso. A orfandade, ela não é apenas uma situação, ela é um sentimento de morte espiritual. Uma pessoa que goza de uma boa intimidade com Deus e que sente a sua real e verdadeira presença, dificilmente ela se sentirá órfã, porque jamais vai permitir que o espírito de orfandade tome o lugar de Deus. Porque muitas vezes, né, estamos dentro das casas ministeriais, mas acontecem essas coisas. Então eu quero aqui voltar lá no começo, quando eu comecei a falar sobre os filhos espirituais, lembra? De Eliseu? Então, através dessa arte da paternidade, alguém pode ser discipulado por você e com isso se tornar o quê? Imune aos efeitos da orfandade. Você que está aqui ouvindo, comece a trabalhar com seu filho espiritual, com seu filho material, sobre a orfandade, que eles possam ver Deus como Pai, de verdade, no íntimo do seu ser. Não é sobre ter ou não ter pais espirituais e sobre, se eu não tiver um pai espiritual eu não vou conseguir. Não, é você trabalhar dentro de você. É claro que um pai espiritual ajuda muito em nossas vidas, principalmente quando não temos conhecimento de algo que queremos muito buscar de Deus e tem alguém que sabe e se dispõe a nos ajudar, a nos ensinar, a nos guiar, né? Então, assim, hoje nós temos muitas casas ministeriais que os pastores, bispos, os líderes daquele ministério, eles eram para ser pais espirituais, mas infelizmente não estão sendo. Só que eu não estou generalizando, viu, gente? Eu estou aqui dizendo de algumas situações, porque tem sim muitos paizão mesmo, mãezona mesmo nessa terra, e que o Senhor continue, né, enviando mais. E que você que está nos ouvindo aí se torne um pai espiritual, uma mãe espiritual na vida de alguém. Porque isso é muito importante, tá? Então existe
milhões de cristãos que estão aí desigrejados, alegam que pastores e até tutores espirituais, que eles são, que isso e aquilo, mas eles são órfãos espiritualmente também. Pessoas do coração vazio, completamente carente de amor, completamente carente até de emoção, de afeto, de aconchego, de amizade, de encorajamento, até de solidariedade, né? Então, assim, não importa o nível espiritual da casa ministerial, da casa ministerial, não importa a sua credencial. A orfandade espiritual, às vezes ela está lá dentro do nosso coração e a gente nem percebeu ainda e fica procrastinando em muita coisa, né? Então, porque assim, quando a gente vai para a igreja é um lugar de tratar pessoas. As casas ministeriais são um lugar de tratar pessoas. Aí você fala, meu Deus, mas um pastor, uma líder, órfão espiritualmente? Gente, quando nós vamos para uma casa ministerial, nós vamos procurando nos tratar. Lá é um hospital. Cada dia nós tratamos uma ferida. E aqui nós estamos tratando a ferida da orfandade, tá? Então, ser um pai espiritual ou uma mãe espiritual é cuidar disso. Mostrar a verdade sobre Deus. Ajudar a pessoa a sair dessa mente cauterizada pelo abandono, achando que nem Deus é o seu pai. Não, eu sirvo a Deus porque se eu não fizer dessa forma, eu vou ser fulminado. Não é bem assim. Os discípulos de Jesus, eles tinham consciência e sabiam da importância sobre o que era ter um pai espiritual. Na ocasião que Jesus disse que ia partir, né, para o pai dele, o pai eterno, eles logo pensaram, vamos ficar órfãos, vamos ficar sozinhos. Aí o Senhor lhes disse, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outra vez. Tá? Então assim, Deus, Ele quer impactar essa geração. Deus quer limpar essa geração de mulheres, tá? De mulheres, de homens. Não apenas para que não aconteça nada. Não. Deus quer transformar você em uma pessoa que aceite Ele como Pai. Deus quer transformar multidões através de você. Porque quando você se tornar um pai ou uma mãe espiritual de alguém, e você fizer como Elias, ensinar muito bem o seu filho espiritual, com certeza ele vai fluir. Com certeza. E no nome de Jesus, eu quero que a minha filha espiritual cresça, que o meu filho espiritual cresça, porque esse legado eu vou deixar. Entendeu? Então, a partir disso surge a necessidade de nós ajudarmos as pessoas a não ser mais órfãos espirituais. Pois a orfandade, ela afasta o Espírito de Deus de nossas vidas. E a nossa intenção é que o Espírito de Deus fique conosco para sempre. Amém? Olha só, o próximo vídeo vai ser com a missionária Mônica, tá? E assim nós vamos dando continuidade nessa série. Shalom, fique com Deus, que Deus possa abençoar todas vocês, meninas, tá? Do Chail, meninas da plataforma 4A, meninas de Rondônia, meninas do Brasil, quem quer que ouvir, que o Senhor possa, em nome de Jesus, repreender esse espírito de orfandade da tua vida. Se sinta livre. Acredite que você tem um Deus que é um Pai bondoso, de coração cheio de amor para te dar. Shalom!